Quero falar nessa manhã sobre o tema Vença os seus gigantes. Dá uma olhadinha para quem está do seu lado aí. Diga para ele, você vai vencer todos os seus gigantes. Você crê nisso? Abra a sua Bíblia. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17. Primeiro Samuel 17. E os filisteus ajuntaram as suas forças para a guerra e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, no termo de Damim. Porém Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale do Carvalho e ordenaram a batalha contra os filisteus. Era mais uma batalha, das quais o povo de Israel, o exército de Deus, já estava acostumado. E os filisteus estavam num monte de um lado, e os israelitas estavam num monte do outro lado, e o vale estava entre eles. Até aqui, tudo correndo de forma normal. Aí o versículo 4 muda tudo. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro. Ele era experimentado nas batalhas, cujo nome era Golias de Gate, que tinha de altura 6 côvados e 1 palmo, em torno de 3,20 metros. O menino era grande. O papai deu muita coisa boa para ele comer, muito sadol, fermento. Cresceu. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas. E era o peso da couraça de 5.000 ciclos de bronze. E trazia grevas de bronze por cima de seus pés, um escudo de bronze entre seus ombros. Além de ser grande, ser um gigante, além de ser experimentado nas batalhas, ele ainda se preocupava com a sua própria proteção. Versículo 7. E a haste da sua lança era como o eixo do tecelão, e a ponta da sua lança de 600 ciclos de ferro, e diante dele ia o escudeiro. Calma aí, ele era grande, e ainda tinha alguém para auxiliar ele, e dar a ele a arma que ele queria, e então dar a ele o escudo na hora que ele queria usar o escudo. E esse gigante, olha, é como aquela pessoa que se prepara para a vida, viu? É como aquele, se você vai olhar esse texto e você vai estudar sobre as armaduras que nós precisamos usar como crentes, capacete da salvação, escudo da fé, a espada que é a palavra, você começa a perceber que este Golias estava bem preparado. Só tinha um problema: ele estava do lado errado. A grande questão da vida é de que lado que a gente está. Golias, preparado, homem guerreiro, dedicado, mas ele estava do lado errado. Glória a Deus. Não sei se você está tão preparado ou não, mas eu tenho uma convicção que você está aqui nessa manhã e você está do lado certo. Deus é na sua vida, Deus é contigo para te fazer um campeão. Diga amém. Levante sua mão direita aí que eu quero declarar isso. Diga: eu estou diante da presença de Deus, e eu sei que é a mão de Deus na minha vida que me fará vencer. Oh, eu creio nisso. Pois bem, Davi é ungido rei no capítulo 16. Ele é ungido rei no capítulo 16, e no capítulo 17 ele vence o gigante Golias.
Davi surge em meio aos seus irmãos no capítulo 16. E a história é linda de Davi. Ninguém esperava que seria Davi, que Samuel ungiria rei. Ninguém esperava que Davi era escolhido por Deus. No capítulo 16 ele surge em meio aos seus irmãos. No capítulo 17 ele tem a oportunidade da sua vida para surgir diante de toda a nação e dos inimigos do povo de Deus. É interessante isso. Você vai perceber uma coisa: o problema Golias não era problema de Davi. O problema Golias não era problema de Davi. Davi não tinha nada a ver com aquilo. A função de Davi era levar comida, levar mantimento aos irmãos que estavam na guerra. Mas ele entende que precisa se envolver. Afinal de contas, ele era ungido rei já. Samuel já tinha dito: a unção de rei está sobre ti. Então ele sabia que aquela questão dizia a respeito do seu futuro. Ele podia ter feito como muita gente faz, não dado importância ao caso, ter dito para alguém: olha, eu fui ungido rei, mas sabe de uma coisa? Isso não é problema meu, porque não chegou a minha hora ainda. Isso não é problema meu, não vou me envolver nessa questão. Quando chegar a minha vez, aí eu me envolvo. Não, o seu reino estava em xeque e ele precisava fazer alguma coisa. A gente precisa observar isso, que existem problemas que não podem ser deixados para amanhã. Existem coisas que precisam ser resolvidas hoje. Diga amém. Olhe para alguém que está do seu lado e diga assim: meu irmão, é sua responsabilidade. Suas decisões de hoje afetam o seu amanhã. O que você vai fazer com os gigantes de hoje vai definir onde você vai chegar. Diga amém. Como que a gente pode identificar, pastor, um gigante na nossa vida? Um gigante é aquilo que desafia a nossa fé. A fé de Davi foi desafiada. Um gigante é o que quer impedir o projeto de Deus de acontecer na sua vida. Você começa a entender que aquilo é uma barreira muito grande. Um gigante é o que parece ser maior do que você e dos desejos que você tem de servir a Deus. Um gigante pode ser considerado como uma enfermidade que vem, que surge inesperadamente. Um gigante é uma circunstância difícil que surge na área financeira, econômica. Um gigante pode ser um problema de relacionamento até conjugal, familiar, e lá vai. Problema na empresa, algo que surge para impedir você de viver uma vida plena, de viver o propósito de Deus, porque é isso que Golias representa para Davi. Ele, ungido rei, tem o reino ameaçado, porque imagine o que seria de Davi se Golias tivesse vencido e Israel se tornasse servo dos filisteus. Ele não seria rei, mas a unção que ele recebeu no capítulo 16 faz com que ele tome uma atitude no capítulo 17. E é aqui que eu quero declarar algo sobre a sua vida. Levante sua mão aí em nome de Jesus. A unção que você recebe aqui nessa manhã leva você para o dia de amanhã como um vitorioso. Escute o que eu vou dizer: a unção do Espírito Santo te capacita e te leva a viver o sobrenatural. Eu creio no meu coração que isso é uma verdade. Eu anotei aqui algumas coisas para você receber na sua mente e no seu coração e sair daqui com isso resolvido dentro de si. Diga amém. A primeira coisa é: nenhum gigante é maior do que o nosso Deus. E eu quero que você diga isso para alguém que está perto de você. Pode ser para alguém da sua família, tanto faz. Diga para ele: nenhum gigante é maior do que o nosso Deus. Porque às vezes a gente só olha para o problema
E até olha com admiração, quando você lê 1 Samuel 17, é uma exaltação a Golias, é falando das qualidades de Golias. Mas quando a gente lê o capítulo 17 por inteiro, qual é a percepção que a gente tem? Justamente isso. Fé não é negar a realidade dos fatos. Fé é enxergar a realidade dos fatos e ainda assim saber que Deus é maior. Então eu sei quem é o gigante, eu sei qual é a capacidade dele, eu sei quais são as suas qualidades, eu sei qual é o preparo dele, mas ainda assim eu sei que Deus é maior. Levante sua mão direita e diga: eu sei que o meu Deus é maior. Todos nós enfrentamos um ou outro gigantes, e os gigantes vêm para afrontar a nossa vida, desafiar a nossa fé e o nosso propósito. Davi faz uma leitura diferente do que o exército de Israel fez, diferente da que Saul fez. Ele olha e ele tem uma leitura diferente. Ele percebe que aquela afronta não é contra homens, é contra Deus. Quem é que estabeleceu o reino de Israel? Deus. O que é Israel? Uma nação escolhida por Deus. Sabe? Eram filisteus querendo oprimir uma nação escolhida por Deus, fazendo-a de escravos. Escute o que eu vou dizer. O tempo todo o nosso inimigo quer nos afrontar, desafiar a nossa fé e nos fazer ser escravos dele. Mas há uma graça de Jesus aqui nessa manhã para te levar a entender que Deus é maior do que todos os gigantes da sua vida. Sabe qual é a expressão de Davi? Quem é este incircunciso para desafiar o exército do Deus vivo? Quem é esse cara? Quem ele pensa que é? Talvez não foi assim que aconteceu, mas aqui uma conjectura. Talvez alguém estava escrevendo o capítulo 17. Golias, gigante, guerreiro, couraça, escudo, escudeiro, a haste da sua lança, e aí de repente houve um menino dizendo: quem é este incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Quem é esse cara? E aí o escritor para e diz: eu tenho que escrever isso. Que menino ousado. Escute, não tem como ter fé sem ter também consigo ousadia. Você está aí solteiro, querendo casar. Se você não tiver ousadia, não vai acontecer nada. Você moça está aí dizendo: Senhor, me responde. Deus já mandou o socorro. Está lá. Abre o olho, irmão. Abre o olho, irmã. Você está aí querendo empreender, tem tantos desafios, aí você fica: será que eu vou ou não? Escute, eu não conheço ninguém que venceu na vida sem ousadia. Para viver uma vida de fé é preciso ousar, ousar crer, ousar ver Deus onde ninguém está vendo, ousar afrontar quem está afrontando, ousar acreditar que uma pedra pode encontrar uma testa. Todo mundo dizia: olha o escudo, olha a lança, olha o capacete,
Olha que peitão, que pernão, que bração. Davi só via uma coisa: olha que testão. É lá que eu vou mirar, é lá que eu vou acertar. E é com isso que Golias vai cair. Você está entendendo? Mas é tão difícil acertar a testa. Não há nada impossível para Deus. Davi sabia quem ele era diante de Deus. Calma aí. Não foi no capítulo 16 que eu fui ungido? Então agora no capítulo 17 eu vou vencer esse gigante. Não foi no capítulo 16 que os meus irmãos tiveram que me esperar? Meu pai até disse: olha, eu ainda tenho um menino, mas é um menino, lá está lá apacentando as ovelhas. Ninguém se assenta para comer enquanto Davi não chegar. Tem gente que está menosprezando você, mas não adianta. Você foi escolhido por Deus e você está sendo ungido por Deus para viver algo sobrenatural na sua vida. Você crê nisso? O grande problema de muitas pessoas não são os gigantes, não, mas a falta de compreender e de entender a sua própria identidade. Tem gente que já sabe definir o potencial do gigante, aquilo que afronta a sua vida, mas não tem resolvido dentro de si quem é Deus e quem Ele é em Deus. Eu já vi tanta gente sem ousadia orar. Sem ousadia orar, mas sem ousadia. Tem gente que tem a ousadia da falta de ousadia, de dizer para Deus: Senhor, sabe o meu câncer? Meu câncer? Eu acho que Deus olha do céu para a terra e diz: meu câncer? Tu orou isso mesmo? Assim, tomando posse? É meu câncer? Sabe essa minha dívida? Sabe, Senhor? Irmão, muda o vocabulário, por favor. Se você sabe quem Deus é e quem você é em Deus, não é meu câncer. Sabe o câncer que se levantou contra a minha vida, Senhor? Você muda a sua mentalidade. Tem gente que ora dizendo assim: Senhor, se for da tua vontade, me cure. Não sei qual foi a falta, qual foi o versículo que faltou na sua vida, mas faltou uma porção. Porque existem garantias de Deus que Ele te sara, que Ele te cura. Ele não é obrigado a fazer agora, mas Ele pode fazer. Quando eu oro, eu não oro para tentar descobrir a vontade de Deus. Quando eu leio a palavra e descubro que a vontade dEle está ali. É no meu relacionamento com Deus que eu acabo descobrindo que coisas precisam mudar em mim, não em Deus. Diga: a palavra de Deus é a garantia de que algo vai acontecer na minha vida. Quando eu fiz aquela música Na Terra Seca, eu estava vivendo um momento de caos, de dificuldade, mas eu sabia quem Deus era, e eu sabia quem Deus era na minha vida também. Eu sabia quem eu era nele. E quando o médico falou: não tem jeito, esse moço aqui pode, não tem, é doar os órgãos. E eu entrei naquele quarto e orei pelo meu mano, e eu vi a mão de Deus tocar a vida dele. Eu sabia. Existem coisas que você tem as suas limitações humanas, mas a unção, diga a unção. A unção te leva a alcançar o que as tuas mãos humanas não alcançam. Você coloca a mão na cabeça, mas a unção vai lá no coração, a unção vai lá nos rins, a unção vai lá nas juntas, a unção vai onde você não pode ir. Você entende isso? Há uma unção de Deus sobre a sua vida, você foi ungido. Unção é a capacidade de Deus de agir através de você.
acredito que existem gigantes na nossa vida que é permissão de Deus para testar a nossa fé, a nossa capacidade de crermos no que Ele pode fazer. Existem gigantes que parece que não tem nada a ver com você, mas se você observar, o seu futuro depende da vitória de hoje. Eu conheço muita gente com promessa, com unção de Deus, mas que não decola, não vai, não acontece, não rompe, não vive. Sabe, o sobrenatural vive sempre aquela coisinha ali. E por quê? Sabe, mas não consegue viver. Por quê? Porque ele deixa para outro resolver o que é de caráter dele, o que é de sua própria responsabilidade. Deus está chamando você para ousar, para ter fé, para crer. Creia como ninguém crê, viva como ninguém vive, toque nele como a multidão não toca, clame como ninguém clama, ore como ninguém ore. Nós vivemos um tempo que as pessoas querem definir todas as coisas, porque é mais fácil, sabe, religiosamente, trazer um uniforme para todo mundo igual. Nem os defeitos, nem as qualidades se sobressaem. Não fica todo mundo no mesmo patamar, todo mundo no senso comum. Escute, é hora de você ousar, é hora de você colocar sua fé em ação e entender: ah, calma aí, o gigante é grande, mas maior do que este gigante é... Em segundo lugar, entenda isso, grave isso na sua mente, no seu coração. Deus nos deu todas as armas para vencermos todos os gigantes. Qual é a estratégia? Quais são as armas corretas para serem usadas, pastor? Como é que eu posso vencer esses gigantes? Eu gosto da segunda carta do apóstolo Paulo aos irmãos de Corinto, capítulo 10, versículo 4, que diz: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. As armas de Golias, uma delas era uma lança, a sua ponta afiadíssima, capaz de transpassar 6 homens ao mesmo tempo. Já pensou? Era um torpedo, 6, um atrás do outro. Davi foi chamado por Saul, e Saul disse: olha, pega as minhas armas aqui. Ele coloca, mas não consegue nem caminhar com elas. As armas de Saul não eram compatíveis com Davi, de jeito nenhum. As armas que Deus tem para você não são carnais. Não tente usar a arma de outra pessoa. O que é que você faz com isso? Antigamente a gente dizia que Bíblia era desodorante de crente, que vivia assim. Outras pessoas dizem que a Bíblia é como se fosse algo para espantar o mal-olhado. Por isso que lá no comércio deixa no Salmo 91. Você vira a página, está branquinha, mas no Salmo 91 está embaçada, que só fica ali. Ou é 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Isso tira um mal-olhado. Não tira. Tira não. Tem gente que usa a Bíblia assim. Aqui, Deus vai falar comigo. Diz que o irmão estava fazendo isso, né?
colocou assim, estava escrito: para trás de mim, Satanás. Abriu, caiu lá em Zacarias 18. Sabe o que está escrito lá? E levantei os meus olhos e vi 4 chifres. Verdade, Zacarias 18. Mas são chifres do altar, irmão. Não tem nada a ver com outra coisa. O cara queria casar, foi abrir a Bíblia, caiu nesse versículo e desistiu. Uma das suas armas. Eu ouço muitas opiniões de gente, eu gosto. O que um escritor fala disso, o outro, e o outro um pastor, uma outra pessoa, um teólogo, um filósofo cristão. Eu gosto. Mas quando eu quero que Deus fale comigo, eu não ouço ninguém a não ser. Porque essa palavra tem que mudar a minha vida hoje, para que o meu amanhã seja diferente. É uma escolha que você faz de se relacionar com a palavra de Deus. Diga amém. É uma arma. A oração é uma arma. A adoração é uma arma. Congregar é uma arma. Isso aqui é o exército de Deus vivo. Diga amém. As armas de Saul não eram compatíveis com Davi. As armas dos outros, escute, pode levar você ao fracasso. As armas carnais podem levar você a uma vingança humana. E é triste. Quando eu quero resolver as coisas do meu jeito, eu posso me dar mal. Todas as armas que Deus tem para você não são carnais, são espirituais. Diga amém. O segredo da vitória de Davi não era a funda e nem a pedra. O segredo era isso, não. Eu gosto de ler essa história, porque essa história mais uma vez me remete a alguns princípios. Capítulo 17, versículo 45 a 47 diz assim, se você quiser grifar na sua Bíblia, faça. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada, com lança, com escudo, porém eu venho a ti com a minha funda e as pedrinhas que eu peguei no riacho. Não, eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Em outras palavras, talvez você não saiba, mas esse exército é de uma nação que foi escolhida por Deus. Talvez você não saiba, mas você não está se levantando contra alguém, você está se levantando contra o próprio Criador de todas as coisas. Você tem que ter isso na sua mente, saber quem você é, saber quem é o Deus que você serve e o que Ele pensa a teu respeito. Se você é escolhido, esse problema, esse gigante vai tombar, vai cair. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão e ferir-te-ei, e tirar-te-ei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. E saberá toda esta congregação, porque se ele fala contra aquele que afronta, ele também dá um recado a todo exército de Israel. Se ele diz aos filisteus quem Deus é, ele também lembra aos filhos de Israel que Deus é maior. E ele diz, e saberá toda esta congregação que o Senhor salva. Olha a convicção de que armas que ele tinha, não com espada, nem com lança, não é com funda, nem com pedra, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na nossa mão.
que eu aprendo aqui? Davi não ousa se exaltar. Davi não ousa se colocar numa posição diferente. Ele não ousa defender a própria reputação, não. Ele não pensa em si, o tempo todo ele pensa em Deus. Tem gente que não tem vitória porque ele quer defender a própria reputação. Ele quer dar explicações do porquê ele merece ser vitorioso, até diante de Deus. Senhor, mas eu tenho sido tão bonitinho na tua casa, tão lindinho, eu até tomo banho para ir na igreja. Aleluia. O cara começa a dar explicações para dizer porque ele merece, sabe? Ai, eu acho que eu sou digno. Irmão, esquece. Você entrou aqui, só tem um que é digno. Só tem um que pode. E aí, o que é que muda na minha vida? É que Ele é poderoso e Ele manifesta o poder dEle na sua vida. É que Ele é soberano e Ele manifesta a soberania dEle na sua vida. Por que isso é verdade, pastor? Porque eu sou filho. Eu sou ungido de Deus. Eu sou escolhido por Deus. Você entende essa verdade? Eu vejo o cuidado de Deus vindo sobre a tua casa, sobre a tua vida. Eu vejo a mão de Deus te alcançando, querido. Oh, meu Deus. Ele não ousa se exaltar, dar explicações de quem ele era. Ele faz isso quando ele tem que convencer Saul de lutar. Aí ele faz. Ele fala, olha, um dia lá no campo eu matei um urso, matei um leão. Aí ele fala, sabe? E aí Saul não tem outro mesmo para mandar. Fala, quer saber? Isso está se estendendo, não tem jeito. Vai. Em outro, talvez Saul pensou assim, não é esse aí que foi ungido, não. Deixa ele lutar, vamos ver. Porque tem gente assim, Deus não prometeu para ele, olha a luta que ele está. Olha a luta que ele está. Vamos ver. Não é ele que vive lá com as mãos erguidas dizendo, só o Senhor é Deus, glória a Deus, aleluia. Não é ele. Deixa ele ir para essa batalha aí, vamos ver. Fica tranquilo. Vai acontecer alguma coisa. O apóstolo Paulo já tinha dito isso lá em Gálatas capítulo 6, versículo 14. Mais longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Se eu tenho que me glorificar de alguma coisa, eu tenho que me glorificar naquilo que Jesus fez por mim. Levante suas mãos aí, o Senhor diga, eu sei que a minha vitória já foi conquistada pelo Senhor. Pelo Senhor marchamos sim, seu exército poderoso é. A sua glória será vista em toda a terra. O nosso general é Cristo. Você está entendendo? Nenhum inimigo nos... Você está entendendo isso? Isso é verdade. Isso é a nossa realidade. Em último lugar, para encerrar, com Deus, os gigantes são derrotados antes das batalhas. Eu disse que antes que a batalha comece, a batalha só acontece para cumprir o protocolo. A batalha só acontece porque tem que acontecer. Mas de verdade, quem está cheio da presença de Deus já sabe que venceu. A vitória é só uma questão de tempo.
Escute, a vitória é só uma questão de tempo. Olhe para alguém e diga para essa pessoa aí: a vitória é só uma questão de tempo na sua vida, irmão. Escute, as palavras de Davi não são palavras de alguém que tem um projeto, um planejamento, de quem está sonhando. As palavras de Davi são palavras de uma visão futura. É de alguém que já está vendo o que está acontecendo. Não é um discurso sem fundamento. É de alguém que é ungido. Tem gente que não entende, porque profeticamente a gente fala algumas coisas. Eu vivo em Florianópolis a realidade do que falei em 2005, em 2004, em 2003, em 2006. A igreja não existia, mas eu já falava a respeito dela. Algumas pessoas diziam: isso é impossível, você brincalhão desse jeito. Tem gente que não te leva a sério. Ei, Júnior, você não fala que o teu sonho era ser comediante? Vai para lá, ia dar certo. Aí o Júnior não se levanta, Deus levanta o Fábio Pochá. Estou brincando, né? Não foi Deus que levantou, não. Você está entendendo? A gente começa a ter algumas percepções. As pessoas, elas sofrem com uma inveja, com uma outra questão, e dizem que Deus não vai fazer na sua vida. E o que prova que o que você falava não é apenas um discurso sem fundamento, mas uma visão a respeito do futuro, é quando as coisas começam a acontecer. Por que eu estou dizendo isso hoje aqui, nessa manhã? Para você alinhar a sua fé com a palavra, para você tomar uma decisão e dizer: calma aí, a minha história não vai terminar diferente do que uma história de vitória. Calma aí, eu sou filho de Deus, ungido por Deus. Não é possível que Deus não faça na minha vida. Tome uma decisão, diga amém. Quem quer vencer os gigantes da sua vida precisa enxergar como Deus vê, como Deus enxerga. Precisa fazer isso. Eu sei que existem muitos gigantes. Eu sei. Se você não enxerga da maneira como Deus enxerga os gigantes da sua vida, você vai ficar 40 anos andando pelo deserto. 12 espias, 10 deles nós não sabemos nem o nome, não lembramos. Só lembramos de Josué e Calebe. Por que é que eles desistiram da terra prometida e inflamaram toda a congregação de Israel? Por causa dos gigantes que haviam lá. Aqueles gigantes lá de Números, um dos filhos daqueles gigantes era Golias. Os gigantes que não foram vencidos lá atrás se manifestavam aqui ainda. Você está entendendo isso? Se você não decide olhar pelos olhos de Deus, você vai ficar perambulando 40 anos sem usufruir daquilo que é a promessa de Deus na sua vida. Mas glória a Deus que você está aqui nessa manhã e você ouve essa palavra e você se levanta em nome de Jesus. Você se levanta hoje com autoridade, debaixo de uma unção do Espírito Santo, para saber: existem gigantes que eu preciso determinar a queda deles hoje. Diga: eu preciso determinar. Ei, me interprete bem e corretamente. Eu não sou do evangelho da determinação, não. Como assim, pastor? Tem gente que acha que determinar é dizer: Deus, pois eu ordeno agora que o Senhor faça. Não estou falando disso, não. Não estou falando de você determinar nada para Deus. Eu estou falando para você determinar contra as circunstâncias. Porque Deus já é contigo, porque você já é ungido por Deus, porque a palavra de Deus já está na tua boca.
Porque tem gente que falta palavra de Deus na vida dele, e ele quer determinar que Deus faça. Senhor, eu te dou até sexta, Deus não faz. Te dou a segunda chance, até segunda, Deus não faz. Senhor, olha, pensando bem, o Senhor é tão bom, né? Te dou até quarta, senão te largo, hein? E Deus não vai fazer, porque Ele não tem autoridade nenhuma para determinar nada ao Senhor. Agora, contra as circunstâncias, contra os gigantes que afrontam a sua fé, a sua vida com Deus, você tem que se levantar e dizer: calma aí, esse gigante vai cair, porque eu tenho sobre mim da palavra do Senhor, e a sua palavra se cumprirá em nome de Jesus. Diga amém. As promessas de Deus são reais para você. Levante sua mão direita e diga: as promessas de Deus são reais para a minha vida. Eu sei que no nome de Jesus eu vou vencer todas as circunstâncias e dificuldades da minha vida. Eu preciso crer, mesmo quando tudo está um caos. Está difícil, mas eu creio. Está difícil, mas eu declaro. Está complicado, mas eu me levanto e eu digo: essa situação vai mudar. Não deixe a afronta falar mais alto do que a palavra de Deus. Diga: eu não vou deixar a afronta falar mais alto do que a palavra de Deus. Sabe o que eu aprendo com a vitória de Davi sobre Golias? Eu aprendo que as nossas vitórias estão alinhadas às nossas decisões e atitudes. E Deus espera que você tome uma decisão. Deus espera que você tome uma atitude. A parte de Deus já está completa, já está feita, já está determinada. Você não precisa determinar nada a Deus, porque você não pode, porque você não precisa. O que você precisa é se levantar na força de Deus e mudar as circunstâncias da sua vida. Diga amém. Se algo afronta a sua fé, se algo se levantou no seu casamento, se algo se levantou na sua família, se uma enfermidade chegou aí, não, eu não estou aqui para julgar merecimento, que os mistérios de Deus não cabem a mim. Existem coisas que são mistérios de Deus. Escute o que eu vou falar. Eu fui no hospital orar por uma intercessora da igreja, e quando eu cheguei no hospital para orar por ela, o médico falou: pastor, o senhor vai conversar com ela? Então prepara ela, o coração, porque dessa ela não passa. Aí o Espírito Santo falou para mim assim: domingo ela vai estar na igreja. Aí eu fui, coloquei a mão: Senhor, eu oro por tua filha e tal. Terminei e falei: irmã, eu vejo você domingo na igreja. Ela falou: sério? Sério, glória a Deus, amém? Domingo. Talvez o médico pensou: domingo vai ser o velório. Ele pensou isso. Pois domingo, onde que ela estava? Aqui. Agora escute. Essa mesma irmã, depois de mais ou menos um ano, foi para o hospital. Chegou lá, o mesmo médico: tudo bem? Ô pastor, seja bem-vindo aqui e tal. Eu falei: como é que está a fulana? Não quero falar o nome dela, por questões óbvias, vai trazer a memória de muita gente. Então, como é que ela está? Pastor, ela está bem, não tem nada grave, está tudo certo. Só que quando eu saí da igreja para ir visitá-la, Deus falou comigo assim: eu vou recolher minha filha. Aí eu disse para o meu irmão, o pastor Márcio, que está ali, está saindo agora, disse: mano, leva o gravador, faz uma entrevista, porque Deus tem algo aí que eu não posso falar. Ele chegou lá: ô minha irmã, como é que é a igreja? Você está desde o começo da igreja. Ela começou a falar: conta tudo para a gente. Ela começou a dizer. E aí eu orei, chorei, porque eu ouvi a voz de Deus. Fui embora, e depois eu estava fazendo o velório dela. Existem coisas que são mistérios de Deus, e eu não quero mudar aquilo que Deus tem como decreto para a vida de alguém.
Mas a pior coisa que tem, em função dos mistérios de Deus, eu achar que não preciso ter atitude nenhuma, que não preciso nem agir em fé, não preciso ter ousadia nenhuma. Escute, como dizia o célebre evangelista Jimmy Swaggart, enquanto você respira, há uma chance de mudar o destino da sua vida. Seja ousado em crer, tenha fé, porque depende disso para você vencer hoje e triunfar amanhã. Levante as suas mãos aos céus, faça a sua oração agora, declare algo aí. Oh, do céu para a terra vem algo do Senhor. Do céu para a terra vem algo de Deus sobre a sua vida. Hoje começa uma mudança, hoje começa a transformação, hoje começa algo de Deus. Oh Espírito Santo, oh Espírito Santo, eu declaro milagres sobre a vida dos teus filhos. Eu declaro que o gigante cai hoje. Eu declaro que essa afronta, Senhor, é vencida. Eu declaro que os laços são quebrados. Eu declaro que a restauração do Senhor vem. Eu declaro vida, eu declaro cura, eu declaro para a glória do teu nome. Tu és digno, tu és grande, tu és poderoso, tu és fiel, tu és tremendo. Oh Espírito Santo, Espírito Santo, eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar. oh Espírito de Deus, Somente em ti, não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. você recebe essa palavra nessa manhã? Suas decisões e sua atitude. Talvez você tomou uma decisão de entregar a sua vida a Jesus, mas agora, alinhada a essa decisão, você precisa manter uma atitude. Que atitude é, pastor? De publicamente diante de homens você dizer que se entrega a Deus. Por que isso? Jesus disse: aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Se você hoje, nesta manhã, quer entregar a sua vida a Jesus, para que Ele te perdoe, para que Ele transforme a tua vida, transforme a tua história. Se você deseja, erga uma de suas mãos onde você estiver. Você que levantou a sua mão, por favor, saia do teu lugar e venha à frente. Nós queremos abençoar a sua vida, orar por você. O que acontece, igreja, quando alguém se entrega a Jesus? Essa manhã é uma manhã diferente. Pastor, eu preciso voltar para Cristo. Eu me decepcionei com os homens. Alguns gigantes se levantaram e eu ainda não defini o resultado dessa batalha, mas eu estou aqui hoje e eu quero vencer esse gigante. Eu quero vencer essa situação, quero voltar para o Senhor hoje. É a minha volta hoje. Se você precisa voltar, saia do teu lugar e venha. Venha, sabe por quê? Porque hoje começa um novo tempo na sua história. Hoje começa um novo tempo na sua vida. Se você precisa vir, venha. Vem aqui. Vem. Vem. O que acontece quando a gente vê alguém que vem para Jesus, alguém que se entrega a Ele? Não perca tempo. Volta. Volta porque o Pai te espera.
Volta porque Ele te ama. Volta porque você é precioso para Ele. Volta porque você faz parte do sonho de Deus. Levante suas mãos para cá, querido. Comece a abençoar essas pessoas. Hoje começa uma nova trajetória, um novo tempo. Hoje começa um novo tempo, uma nova história. Os céus estão abertos. Senhor, nós oramos por cada pessoa que está aqui. Declaramos vida, salvação, perdoados os pecados. Dá a eles, Senhor, da Tua palavra, cumpre na vida deles as Tuas promessas. Que comece hoje um novo tempo de restauração e milagres. Essa é a nossa oração como igreja. Nós nos apropriamos da Tua palavra e saímos daqui convictos, Pai, do Teu cuidado e do Teu favor, em nome de Jesus. E todos digam amém. Amém. Levante sua mão direita. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a presença de Deus Pai e as consolações do Espírito Santo sejam com cada um de vós agora e sempre. Amém. Vai na bênção. Sabe por quê? Deus é contigo.